Naka, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente, porque a gente ouve de tudo nas redes sociais, quando vamos ao Congresso Nacional. Mas uma coisa é fato. Os Correios não estão sendo bem administrados. Mais do que isso, os Correios, eles oferecem um serviço que já está ultrapassado e tem uma dificuldade da empresa de se inovar. Só que esse cenário não acontece aqui no Brasil apenas, né, Naka? Você tem outras nações que têm os Correios, com outros nomes, obviamente, mas que também enfrentam problemas de dívidas maciças por causa desse serviço. Já foi o tempo, Uribe, em que entregar cartas ou pacotes era uma atividade lucrativa, pelo menos nos moldes em que os serviços de correios funcionam em grandes economias do mundo. É interessante observar que os Correios, como serviço, são estatais no Brasil, mas em outros países também. Até nos Estados Unidos, o berço do capitalismo moderno, o US Postal Service é um serviço público, é uma empresa estatal. E no ano de 2024, eles tiveram um prejuízo de 9 bilhões e meio de dólares. 9 bilhões de dólares de prejuízo do US Postal Service. No Reino Unido, o Royal Mail, que é um orgulho dos britânicos, serviço postal da rainha, também tem prejuízo que gira na casa do bilhão de libras esterlinas, dá mais de 6, 7 bilhões de reais equivalentes. Aqui no Brasil, os Correios também passam por um momento difícil. É verdade que já deram lucro em anos recentes, mas desde que chegou o governo Lula, passou a ter prejuízos. A gente separou uns números do balanço mais recente, do primeiro semestre, e dá para entender a situação da empresa. Aí é um balancinho bem simplificado. A primeira linha tem o total de receitas, quanto entrou no caixa dos Correios com venda de serviços e produtos. 8 bilhões e 200 milhões de reais. Teve uma queda de quase 12% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Então, isso daí é o que entrou de grana. Aí, o custo desses serviços e produtos já quase consumiu toda essa grana. Foram 7 bilhões e 900. O gasto com venda e serviços, mais 1 bilhão. Aí já passou para o negativo. A empresa já está no vermelho. Despesas administrativas somaram 3 bilhões e 400 milhões de reais. Cresceram 74%. Além disso, as despesas financeiras somaram 700 milhões de reais, cresceram mais de 100%. E assim, o prejuízo da empresa nos 6 primeiros meses deste ano superou os 4 bilhões de reais, um aumento de 222%. Um dos problemas, Uribe e Tainá, é que a Constituição prevê que o serviço postal é um direito do cidadão e um dever do Estado. Talvez a Constituição devesse alterar esse trecho, o Congresso deveria alterar, para, por exemplo, o direito à entrega, não alterar um pouco esse texto, ou o direito, por exemplo, ao acesso digital, talvez hoje seja mais interessante. É uma discussão que a sociedade precisa fazer, porque hoje o serviço de Correios, como está, gera prejuízo no Brasil, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas não são apenas os Correios que têm gerado prejuízo entre as estatais. A gente separou um número do Banco Central que mostra o total das estatais federais, como elas estão. Nos últimos 12 meses até agosto, elas geraram um déficit, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais. É mais que o dobro de igual período até agosto do ano passado, quando eram 4 bilhões, e esses 4 bilhões já eram o dobro dos 12 meses até agosto de 2023. Houve um período ali em que as estatais deram lucro, é preciso observar e reconhecer, e esse período coincide mais ou menos com o governo Michel Temer e Jair Bolsonaro. A gestão das estatais mudou. Os economistas dizem que o atual governo, o governo Lula, seria mais perdulário, gastaria mais nestas companhias. E aí na próxima tela a gente tem a consequência disso. Quando as estatais dão prejuízo, o governo precisa injetar dinheiro, a chamada subvenção. E que no ano passado foram 27 bilhões de reais para as estatais. Boa parte desse dinheiro, 18 bilhões desta grana, é basicamente para serviços hospitalares, para empresas que administram hospitais federais e também para a Embrapa. Não me parece ser uma grana que dá para cortar de uma hora para outra, mas tem outras estatais que eventualmente poderiam sofrer cortes, por exemplo,
tem aqui a empresa Brasil de Comunicação, a Codevasf, enfim, tem um monte de estatal aqui que é tema de muita discussão política, mas o fato é, os Correios têm dado prejuízo no Brasil e em vários outros países do mundo, Uribe e Tainá. Perfeito, Fernando Nakagawa, bom que você traz esse quadro e ajuda a gente a entender, porque a gente vai falando aqui dos prejuízos, algo que já é notório há muito tempo, mas em números isso fica mais claro, né? O porquê dessas críticas indicando que elas têm fundamento, né? Que algo aí precisa ser feito para resolver esse problema. Não é só com um empréstimo bilionário, mas exatamente, a longo prazo resolver a situação e aí, da empresa, olhar para isso. Segundos. Quem mora no interior do Brasil, né, lá no interior, na zona rural das pequenas cidades do Brasil, tem o direito de, sim, receber entregas e postagens na sua casa. E este direito, às vezes, passa muito distante da discussão financeira de quem discute isso. Geralmente está num ar-condicionado do Rio, de São Paulo, das grandes cidades brasileiras, e nem sabe como é viver num lugar onde os pacotes não chegam. Então é preciso colocar este ponto também na discussão. Não, e sobre isso, eu lembro, eu trabalhava na Folha de São Paulo e conversei com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações, largamente na época. Eles tinham um plano de privatização que não foi levado adiante. Por quê? Por isso, pelo serviço social. Porque muitas empresas privadas se interessam pelos Correios, mas aí podem fechar muitas agências dos Correios do interior. Então, esse é o grande dilema. Como você modernizar a empresa, mas também fazer o serviço social. Ou, eventualmente, você privatiza a maioria dos Correios e mantém o serviço social com uma pequena empresa, talvez a Caixa Econômica Federal a substitua de alguma forma. É um dilema que o governo tem que discutir nesse momento.